Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gerson Anderson mais uma vez e vamos dar continuidade à nossa playlist de Física 2. Lembrando, quem está assistindo pelo YouTube, essa aqui é uma aula do semestre suplementar 2020.3 do curso de licenciatura em Química da Unifap, ok? Você que é aluno do curso, esses materiais já estão lá no SIGA, você pode baixar. Você que está vendo pelo YouTube, o link para baixar tanto esses slides quanto os outros materiais que eu vou mencionar ao longo da aula estão na descrição do vídeo, certo? Então, já se inscreva aí, já compartilhe com os amigos também e salve, né? Para daqui a pouco você precisar também ficar informado dos outros materiais que vão sair, ok? Daqui para frente eu vou lançar todo o conteúdo de Física 2. Beleza, vamos lá então. Bom, nessa aula nós vamos começar falando sobre as leis de Kepler, que é o assunto desse slide aqui que vocês estão vendo, e nós vamos finalizar a aula falando sobre buracos negros, certo? Então, bem ao término, daqui a mais ou menos 1h30, por aí assim. Então, vamos lá. Leis de Kepler. Primeiramente, eu gostaria de falar o que veio antes, né, de Kepler desenvolver as suas leis. Então, desde a antiguidade se tinha observado que alguns corpos celestes eles executavam um movimento diferente dos demais, né? Então existiam as estrelas fixas aparentemente, né? Para quem observa da Terra, elas parecem estar em posições fixas, porque elas estão muito distantes, então a gente não consegue perceber claramente esse movimento. E existem alguns corpos brilhosos no céu que executam ao longo do ano um movimento relativo a esse pano de fundo, né, das estrelas fixas. Esses corpos celestes que se movimentam foram chamados de planetas. Planeta é um termo em grego que significa errante. O que significa errante, pessoal? Imagina, um errante é alguém que vaga, que perambula pelo espaço, né? Então, quando a gente fala assim, esse indivíduo ele é um errante, ou seja, ele é um andarilho, ele é uma pessoa que ele não tem um local onde ele se fixou, ele vaga de cidade em cidade, local em local. A mesma coisa, então um planeta ele foi chamado assim por ser um errante, ou seja, ele não tem uma posição fixa no céu. Ele, ao longo do ano, ele percorre uma trajetória, ok? Então isso foi devido à constante mudança do movimento dos planetas em relação ao fundo de estrelas, né? Quando observado da Terra. Então, uma das principais tarefas aí ao longo da astronomia, a gente viu isso na primeira aula, né? Foi sempre tentar explicar esses movimentos dos planetas. Aí veio o modelo de Copérnico, Aristóteles também deu as ideias dele lá antes. Veio o modelo melhor dizendo, teve Aristóteles, Ptolomeu e depois veio o modelo de Copérnico. E Kepler, ele também se dedicou a tentar entender essas trajetórias planetárias, beleza? Então, qual foi os antecedentes, né? Bom, já nos séculos XVI e XVII, umas tarefas muito grandiosas já tinham sido feitas por outros cientistas, né? Astrônomos, físicos, alguns matemáticos, enfim. A Terra também é um planeta. Copérnico colocou a Terra como mais um dos planetas que orbita em torno do Sol, né? E não sendo um astro especial, né, diferenciado que ficava ali ao centro do sistema solar. Todos os planetas descrevem órbitas em torno do Sol. Copérnico também afirmou isso quando ele elaborou o seu modelo heliocêntrico. E a grande sacada de Kepler foi perceber que o movimento dos planetas podem ser usados para determinar suas órbitas precisamente. Bom, eu já tinha falado um pouco sobre Kepler lá na primeira aula, né? Ele era um alemão que foi trabalhar com o Tycho Brahe, porque o Tycho Brahe ele era um astrônomo que ele tinha o melhor observatório da época, o mais preciso, com os equipamentos mais sofisticados. Então ele poderia fazer as melhores observações, né, com o menor erro possível, considerando aquele momento, né, histórico. Então,
Kepler foi lá e ele percebeu, o Kepler tinha uma grande, ele respeitava muito a questão que a teoria tinha que concordar com as observações. Então ele procurava, dentro do maior grau de concordância possível, adequar a teoria com as observações experimentais. E ele viu que os modelos, mesmo com as inovações introduzidas por Copérnico lá, quando ele abandonou o modelo de Ptolomeu e passou a usar o modelo heliocêntrico, então muita coisa se adequou à teoria com as observações, mas ainda tinha alguns erros, ainda tinha algumas discrepâncias, não batia 100%. Tinha as novas observações lá de Bray e Kepler, tinham mostrado que parecia que ainda tinha alguns ajustes para ser feitos, né? Então, principalmente na órbita de Marte. Então, aqui ao lado tem uma figura que mostra o seguinte: a trajetória de Marte em relação às estrelas da constelação de Capricórnio durante o ano de 1971. Né? A imagem da minha câmera está um pouco na frente, mas eu vou ler aqui. Está dizendo assim, ó, a posição do planeta está assinalada em 4 dias específicos. Como tanto Marte como a Terra estão se movendo em torno do Sol, o que vemos é a posição de Marte em relação a nós. Esse movimento relativo faz com que Marte às vezes pareça se mover no sentido oposto da sua trajetória normal. Essa descrição aqui, pessoal, é o que a gente já comentou sobre o movimento retrógrado dos planetas. Né? O movimento retrógrado dos planetas é um efeito, né, que é ocasionado pelo fato de que tanto nós que estamos na Terra como o próprio planeta estão orbitando em torno do Sol. Então, em alguns momentos, esses planetas, obviamente, orbitam com períodos diferentes. Então, em algum momento é possível que um ultrapasse o outro, vamos dizer assim, né? Enquanto um ainda está num ponto da trajetória, o outro já passou. Então, nós observando Marte daqui, a gente tem a impressão de ver como se ele tivesse ficado atrasado em um certo momento. Então, ele faz esse laço, né? Esse laço é chamado o movimento retrógrado. Então, isso aí a gente comentou na aula passada, mas tem uma descrição muito boa disso aí também no nosso livro texto. Okay? Então, ó, nessa figura aqui, a gente tem assinalado aí a posição de Marte em 4 dias do ano, né? Um ano específico aí que estava no livro, que foi o ano de 1971, esse ano aqui, ok? 1971. Então, vamos lá. No dia 6 de junho, Marte estava nessa posição aqui, próximo a essa estrela aqui acima, ok? No dia 26 de julho, na verdade, um mês e pouco depois, né? Ele já estava mais aqui à frente, ó. Porém, no dia 4 de setembro, ele já estava numa posição bem mais atrás, né? Seria esperado que o planeta ele seguisse aqui uma trajetória sempre no sentido semelhante à trajetória do Sol, né? Na linha da eclíptica. Mas ele nesse intervalo aqui de julho até setembro, ele pareceu se mover no sentido inverso. Ó. Por isso que se chama movimento retrógrado, né? Retrógrado. Significa que é retro, ou seja, para trás, né? E aí já no dia 14 de outubro ele volta a se mover no sentido normal, certo? Então, alguns planetas realizam esse movimento retrógrado 3 vezes ao ano, ok? Então, analisando essas órbitas, se pôde perceber, e usando o modelo heliocêntrico de Copérnico, Kepler ele pôde estimar aí, as órbitas de Marte. Na verdade, de todos os planetas. Porém, Marte foi um caso especial, porque a órbita de Marte ela é uma das mais excêntricas do Sistema Solar. Quando eu falo excêntrica, eu me refiro à excentricidade da elipse, ok? Então, a excentricidade da elipse é aquela grandeza que mede o quão achatada a órbita é. Então, a órbita de Marte foi o que possibilitou a Kepler com que ele percebesse o seguinte,
que o modelo de órbita circular ele não batia muito bem para as observações, né? Para os outros planetas, para Vênus, para Júpiter, Saturno, até que o modelo circular de órbita ele concordava relativamente bem, dava certo, né? Quando o erro era mínimo em relação ao modelo e as observações. Com Marte, não, né? Na verdade, a órbita que a gente tem de maior excentricidade no Sistema Solar é a de Mercúrio. Mas Mercúrio, por ser o planeta mais próximo ao Sol, ele tinha poucas observações com medições precisas, né? Então, a de Marte é a segunda mais excêntrica do Sistema Solar. Então, foi ela que Kepler usou aí para tentar adequar aí as observações à teoria. Só que as observações de Tycho Brahe, elas eram precisas. Então Kepler confiava bastante nela. Então ele achava que tinha alguma coisa errada com o modelo. Então talvez as órbitas não fossem circulares, ou se fossem circulares, mas talvez a posição do Sol nessa órbita não coincidisse exatamente com o centro. Ele poderia deslocar o Sol um pouco do centro e ver se batia esse modelo. E ele alterou essa forma teórica da órbita de Marte até que ela se ajustou à teoria. Então, durante 4 anos, quando Kepler começou a colaborar lá com o Tycho Brahe, né? O Tycho Brahe veio a falecer um ano depois de colaboração com o Kepler, mas Kepler seguiu no observatório e durante 4 anos ele analisou todas essas medições e até que ele chegou a enunciar a sua primeira lei, né? Que é a lei das órbitas. Então ele explicou que as órbitas dos planetas elas não eram circulares, mas sim elípticas, e que isso não valia só para Marte, valia para os outros planetas também. Porém, no caso dos outros planetas, essa elipse ela tinha uma excentricidade muito baixa, ou seja, ela era pouco achatada, ela se parecia muito com um círculo, né? Bom, essa questão aqui do movimento retrógrado, ela também está relacionada com o brilho do planeta, né? Porque durante esse período em que o planeta executa esse movimento retrógrado, o brilho aparente do planeta aumenta. Então, quando ele volta aqui, ó, esse daqui coincide com o momento em que o planeta e a Terra estão mais próximos. Então, é por isso que o brilho do planeta aumenta durante essa época aqui do movimento retrógrado, ok? Então, esse foi o primeiro, né, desenvolvimento aí importante do Kepler, ok? Já já eu vou falar mais sobre as leis de Kepler. Mas uma coisa interessante, histórica sobre Kepler é que ele foi um dos primeiros autores de ficção científica também. Kepler ele escreveu um livro chamado Somnium, né? Esse livro, Somnium, do Kepler, vocês podem pesquisar. Somnium. Ele descreve uma viagem à Lua. Então, olha só, né? Quem diria que séculos depois o homem realmente fizesse a sua viagem à Lua. Então, continuando, né? Vamos falar aqui um pouco quais são as 3 leis de Kepler. A primeira é a lei das órbitas, é a lei que eu falei agora há pouco, né, no slide anterior. Eu expliquei como Kepler chegou até essa lei, né? Todas elas são leis empíricas, pessoal. Então elas não foram deduzidas, né, de uma teoria. Foi uma coisa que, analisando as observações, Kepler chegou a esses dados. Então foi método de tentativa e erro. A primeira, ele diz que cada planeta se move em uma órbita elíptica, com o Sol ocupando um dos focos da elipse. A segunda e a terceira lei de Kepler, ela diz o seguinte: a segunda diz que a linha que liga o Sol a um planeta varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Então, essa primeira lei aqui é a chamada lei das órbitas. Certo? Lei das órbitas. Essa segunda aqui é a chamada lei das áreas. E essa terceira aqui é: o quadrado do período de um planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita. É a chamada lei dos períodos. Então gravem isso aí. Isso aí a gente conhece desde lá do ensino médio, né?
A ideia aqui, a informação que eu queria dar nova aqui para vocês é como Kepler chegou até a segunda e a terceira lei, ok? Então, a segunda lei de Kepler, ele determinou de que modo? Ele determinou através de uma observação de que em alguns pontos da órbita o planeta parecia se mover mais depressa, né? Então parecia que um certo trecho o planeta demorava mais para percorrer e um outro trecho ele passava mais rápido. Então Kepler, tentando explicar isso, ele sugeriu a existência lá de uma força também, só que a descrição da força que ele deu não estava correta, depois Newton corrigiu, mas ele já entendeu que deveria existir uma força, né? E ele conseguiu calcular que essa questão a área, né? Que a variação da área com o tempo é uma constante, né? Ou seja, que o corpo descreve áreas iguais em tempos iguais, certo? Ou seja, isso equivale a dizer que a relação entre a área varrida e o tempo é uma constante, ok? Já a terceira lei, ela veio da observação de que havia um crescimento à medida em que o raio da órbita R, né, aumentava. Então, à medida que esse raio aumentava, vou colocar aqui, ó, R aumenta, o T, que é o período, também aumenta. Só que esse aumento não era linear. Não era assim, se eu dobrar o raio, dobro o período, entendeu? Também não era quadrático, assim, se eu dobrar o raio, o período aumenta 4 vezes. Então, Kepler ele ficou muitos anos tentando achar qual era a lei que relacionava o crescimento do raio com o período. Até que ele chegou que o quadrado do período era proporcional ao cubo do raio. Então, foi difícil chegar nessa relação. Por isso que essa lei dos períodos ela foi publicada muito tempo depois das outras duas, inclusive, né? Inclusive já perto do final da vida do Kepler. Okay? A grande sacada que veio depois foi quando Newton publicou o Princípio, né? Isaac Newton, esse carinha aqui, esse senhor aqui nessa foto ao lado, né? Ele confirmou as 3 leis de Kepler. Então, as leis de Kepler eram leis empíricas, eram coisas que ele deduzia a partir das observações. Com Newton, as 3 leis de Kepler passaram a ser resultados extraídos diretamente da aplicação da teoria. Ou seja, conhecendo-se a força de gravitação e conhecendo-se as leis da mecânica, as 3 leis de Newton, você pode deduzir as leis de Kepler. Olha só que interessante, por isso que eu coloquei aqui assim, ó. Kepler não sabia por que os planetas se moviam desse modo. Ele sugeriu a existência de uma força, né? Para explicar. Acabei passando aqui o slide, mas tudo bem. Então Kepler ele sugeriu a existência de uma força, né? Mas ele não chegou a desenvolver uma teoria da onde ele pudesse deduzir as leis. Newton fez isso, né? Então a primeira lei de Kepler ela pode ser deduzida a partir da lei de Newton, resolvendo-se a equação do movimento. Você pega lá a força de gravitação, né? Você pega a força de gravitação e você iguala com a força resultante na segunda lei de Newton e você deduz uma expressão x em função do tempo que vai dar a trajetória, né? Se você pode fazer também y em função de x, né, no plano, y em função de x, e você acha uma trajetória elíptica, né? Você vai ver que isso aqui é uma elipse. A segunda lei de Kepler, você acha ela a partir da conservação do momento angular. Se você dizer que o momento angular ele é constante no tempo, ou seja, ele não muda, você automaticamente chega na segunda lei de Kepler. E a lei dos períodos, você pega lá o G diretamente, né,
o G, que é calculado diretamente a partir da força de gravitação, e você compara esse G com a aceleração centrípeta. E aí você chega na terceira lei de Kepler. Ou seja, então Newton ele explicou as três leis de Kepler como consequência da força de gravitação desenvolvida por ele. Então vamos falar agora aqui da lei das órbitas. Qual é o enunciado da lei das órbitas? O que ela afirma? Né? A gente viu no slide anterior. Ela afirma que o planeta descreve órbitas elípticas em torno do Sol, com o Sol ocupando um dos focos. Então, aqui está em azul uma elipse, ó. Vocês podem notar ela aqui, certo? Tem uma elipse aí, vou apagar aqui. E o Sol ele está ocupando um dos focos, ok? Então aqui está o Sol, beleza? Está ocupando um dos focos da elipse. Vou apagar aqui de novo. Então vamos lá, certo? O que existe no outro foco? No outro foco não há nada. Então não há nada no outro foco da elipse. A elipse, então, ela não é um círculo, né? Ela é uma curva. Ela é uma das seções cônicas, né, que a Hipátia já havia estudado lá na antiguidade. É uma curva fechada, uma seções cônicas fechada, e ela tem uma propriedade. A propriedade é essa que está aqui nesse quadro em preto. A soma das distâncias de S a P, né? Esse S e S' são os focos, né? E o P é o planeta. Então a soma das distâncias do primeiro foco ao planeta e do segundo foco ao planeta permanece constante. A distância A, essa distância aqui, ó, certo? A é o semi-eixo maior da elipse. E, obviamente, essa outra distância aqui não está marcada aqui, mas seria um B, ele é o semi-eixo menor, ok? Mas ele não vai ser importante para a gente aqui. A distância de cada foco ao centro da elipse é EA, né? Onde esse ele é um número de 0 a 1, ele é um número adimensional e ele representa a excentricidade. É ele que vai dizer o quanto essa elipse é achatada. Né? Quando esse E vale 0, a elipse se transforma num círculo. Quando esse E vale 1, a elipse se transforma numa linha apenas. Né? Okay? Então, quanto mais próximo de 1, mais achatada a elipse, seria como, por exemplo, a órbita de um cometa, né? E quanto mais próxima de 0, mais circular é a elipse, seria aparentemente a órbita dos planetas comuns. Okay? Então, as órbitas dos planetas são aproximadamente circulares, né? As suas excentricidades variam de 0,07 para Vênus, que é o menos excêntrico dos planetas do Sistema Solar. E o mais excêntrico dos planetas do Sistema Solar é o Mercúrio, que tem uma excentricidade de 0,206. Mesmo assim, é uma excentricidade baixa, né? Bem mais próxima de 0 do que de 1. A órbita da Terra ela é praticamente circular e ela tem uma excentricidade de 0,017, ou seja, bem baixinho. Então Newton ele resolveu essa equação de movimento aqui, né? Que está aqui em cima que eu escrevi. E considerando a forma da força, que ela varia com o inverso quadrado da distância, ele chegou que as únicas órbitas fechadas possíveis são a elipse e a circunferência, sendo que a circunferência é um caso particular da elipse, né? Mas ele também mostrou que poderiam existir órbitas abertas, que poderiam ser parábolas ou hipérbolas. Não são as órbitas descritas pelos planetas, essas aqui. Né? Seria como se, por exemplo, um asteroide ou um corpo vindo de fora do sistema solar passasse pelo Sol. Né? Então, se ele passasse aqui, ele seria atraído pelo Sol e depois ele continuaria o seu movimento. E essa curva aqui é uma parábola ou uma hipérbole. Beleza? É mais ou menos isso. Então, quais os tipos, né, de órbitas são permitidas, né? Quando uma força variando com o inverso do quadrado da distância atua sobre um corpo? Fechadas, círculo e elipse, abertas, parábolas e hipérbole, ok? Agora nós vamos falar sobre a segunda lei de Kepler, certo? Então, a lei de Kepler, qual é o enunciado da segunda lei de Kepler? O enunciado é o seguinte, ó. O raio vetor que liga o Sol ao planeta, quem é o raio vetor? Vou desenhar aqui o raio vetor nessa figura aqui, ó. O raio vetor é esse aqui, ó.
ok? Aqui onde eu estou riscando, que liga o Sol ao planeta, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Então, para a gente saber, esse é o enunciado da lei. Para a gente provar, a gente tem que imaginar esse raio, à medida que o planeta se move, por exemplo, de uma posição aqui inicial até uma posição final, vou chamar de pelinho aqui, esse raio ele vai varrer uma área aqui, certo? Uma área A. A gente compara essa área aqui, ó, com uma outra área que ele vai varrer num instante posterior, num outro trecho aqui, uma área A'. E aí a gente, então, o nosso trabalho é comparar os tempos que o planeta leva para se mover ao longo dessa órbita, de modo que o raio vetor varra essa área e verificar se isso é constante, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma área infinitesimal, ok? Então, nós vamos fazer um dA. Esse dA, que é esse dA aqui, ó, é a área varrida pela linha SP. SP é do Sol ao planeta, certo? É o raio vetor, em um intervalo de tempo dt. Então, observa que esse dt é um tempo infinitesimal. Então, olha o que diz aqui, ó. Em um pequeno intervalo dt, a linha que liga o Sol em S ao planeta em P descreve um ângulo dθ. Então, é um ângulo infinitesimal também. É esse aqui, ó. Ok? Esse aqui é o dθ. E a área varrida é dada pelo triângulo sombreado da altura R e base r dθ. Então, esse triângulo azul ele tem altura R e base r dθ. Como é que a gente vê isso? Vamos fazer aqui um esqueminha aqui. Eu vou desenhar bem aqui, ó. Você tem um trecho da órbita e você tem o planeta aqui num ponto P. Ok. Imagina que você tem aqui o Sol aqui em S, né? E você vai fazer o seguinte, ó, você vai traçar uma linha perpendicular, traça uma linha perpendicular. Meu desenho não está muito bom aqui, mas essa linha ela tem que ser perpendicular ao raio R, ok? Então está aqui o R, você vai traçar uma linha perpendicular. No limite em que isso aqui for muito pequeno, essa base do triângulo aqui que eu risquei, perpendicular ao raio, ela vai se confundir com o trecho da órbita. Então, no limite em que você, por exemplo, aqui tem uma discrepância. Se você faz isso muito pequeno, você não vai observar essa discrepância. Você vai ver com que essas duas linhas são coincidentes, entendeu? Esse que é o truque aqui de você trabalhar com grandezas infinitesimais. Então, você pode dizer que o trecho da órbita aqui, para um dt muito pequeno, você pode dizer que esse trecho da órbita aqui, que é um ds, né? Esse trecho da órbita aqui, ó, é um ds. Você pode dizer que ele vai ser igual a essa base do triângulo, certo? E quem é o ds? O ds a gente tira pela geometria. Ele é um arco, né? Então, o que você vai fazer, ó? Você considera, quando você tem um círculo, e você tem um centro aqui, e você tem um ângulo θ, e esse ângulo θ ele determina um arco S aqui na circunferência. E se o R é o raio desse círculo, você pode relacionar isso aqui da geometria plana, né? Você pode relacionar isso aqui, ó, que o S ele é igual a R θ. Mas a gente não tem um S, a gente tem um ds, né? Que é um deslocamento aqui infinitesimal. Então esse deslocamento ele vai ser um r dθ, ok? Então é por isso que você pega essa base aqui, ó, quando esse triângulo é muito pequeno, e você diz que essa base do triângulo ela é igual a r dθ, porque é justamente o valor desse arco aqui, muito pequenininho, esse pequeno trecho da órbita que eu marquei aqui. Beleza? Uma outra coisa que a gente vai usar já mais à frente é o seguinte, ó, se você deriva isso aqui em relação ao tempo, você derivando em relação ao tempo, eu não derivei o r aqui porque o r é constante, né? Você vai ter uma velocidade aqui, né?
essa velocidade ela vai ser r dθ dt. Só que essa velocidade, lembra que eu falei que essa base do triângulo ela está perpendicular à altura, né, do triângulo? Então ela vai ser uma velocidade perpendicular aqui também à altura. Por quê? Porque olha, o vetor velocidade, esse vetor velocidade aqui do planeta, ele é sempre tangencial à órbita. Então ele vai ter uma componente que é paralela ao raio e ele vai ter uma componente que é perpendicular ao raio. Essa componente perpendicular ao raio é que vai ser essa aqui, ó. Certo? Então já já a gente vai chegar nela, né? Então quem é a área? A área é a área de um triângulo, né? É a metade da base, a base a gente sabe que é r dθ, vezes a altura do triângulo. Esse triângulo aqui, ó, eu vou desenhar ele em pé aqui. Ele tem uma base que é r dθ e ele tem uma altura que é r. Então a altura do triângulo é r. Isso aqui vai dar r quadrado sobre 2 dθ, ok? Então essa área aqui dA, a área dA, ela é igual a meio de r dθ. Se você derivar isso em relação ao tempo, se você faz aqui um dA dt, você vai ter um tipo diferente de velocidade também, né? Só que agora não é um deslocamento pelo tempo, é uma área pelo tempo. Isso recebe um nome, né? Esse dA dt é chamado velocidade setorial. Então é com ele que a gente vai trabalhar aqui, ó. dA dt é igual a meio de r quadrado dθ dt. Foi o que a gente achou aqui, ó. Beleza? Aí tá. Qual é a onda aqui agora? Se você pegar, olha, aqui tem um r quadrado, né? Mas r quadrado ele é r vezes r, ok? Se você pegar r dθ dt, esse cara aqui, ó, r dθ dt é o v perpendicular que a gente achou, né? Ah, mas esse v perpendicular ele guarda uma relação aqui com a velocidade do planeta, que a relação é essa aqui, ó. Né? Eu vou apagar aqui, tem muita coisa aqui poluindo a visão, né? Então, ó, a relação é justamente essa aqui, ó. O v, esse v perpendicular, ele nada mais é do que o v, que é a velocidade do planeta, vezes o seno de φ. Esse φ é esse ângulo aqui, ó. Então nós temos aqui uma componente v paralelo, que é igual ao cosseno. Então o v paralelo é igual a v cosseno de θ. E o v perpendicular é v seno θ, ok? Então, o que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que r dθ dt é igual a v seno de φ. Ok? Seno de φ. Então, r dθ dt é v seno de φ. Eu coloquei ele aqui, ó. Seno de φ. Ah, olha só agora. A gente está começando a usar os nossos conhecimentos agora lá de Física 1. Isso aqui, ó, a gente sabe que ele é o módulo de R vetorial V. Ok? Porque quando a gente calcula o módulo de um produto vetorial, a gente pega o módulo de um vetor vezes o módulo do outro vezes o seno do ângulo entre eles. Né? Mas R vetorial V ainda não é a grandeza que a gente está querendo achar. Então, o que a gente faz aqui? A gente multiplica por 1 disfarçado, né? Eu vou botar 1 aqui, ó. 1. Multiplicar por 1 não altera o valor do produto, né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, eu multiplico por m sobre m. Multiplico e divido por m aqui, ó. Quando eu jogar isso aqui dentro, vai ficar assim, ó. mv aqui. Só que mv é o quê? É o momento linear, né? O p. E o outro m fica aqui embaixo. A gente sabe que R vetorial momento linear é o momento angular. Então, isso aqui nada mais é do que o módulo do momento angular.
O que eu quero dizer, pessoal? Estou dizendo o seguinte, ó, a segunda lei de Kepler, ela afirma que esse primeiro termo aqui, dAdt, é uma constante. Obrigatoriamente, tudo que está aqui do outro lado é constante. A gente sabe que a massa é constante do planeta. Então, o L também tem que ser constante. Portanto, a segunda lei de Kepler, segundo a qual a velocidade setorial é constante, significa que o momento angular é constante. Quais são as implicações disso? Bom, o momento angular sendo constante, pessoal, significa que a órbita do planeta é plana. Então, qual é a primeira implicação sobre a forma da órbita, né? O que a segunda lei de Kepler implica sobre a forma da órbita? Ela diz que ela é uma elipse plana. Então, o planeta ele orbita em torno do Sol em uma órbita plana, ok? Ele em duas dimensões, x e y. A segunda implicação é sobre o torque, porque a gente viu lá também em Física 1 que a variação do momento angular com o tempo é a definição do torque, né? É a definição do torque. Mas, se o L é constante, o que vai dizer isso aqui? Quer dizer que essa derivada aqui dá zero, porque a derivada de uma constante é zero. Então, o torque, esse torque vale zero. Mas quem é torque? Torque é nulo. Torque é o raio vetorial à força, né? Então, ó, essa força aqui, ela não produz torque nenhum, ok? Então, a outra consequência aqui sobre a segunda lei de Kepler é que a força gravitacional, ela não produz torque nenhum sobre o planeta, né? Isso aqui também tem a ver, pessoal, com a conservação da energia. A gente vai ver mais adiante, tá? E o que a lei das órbitas implica sobre a velocidade tangencial do planeta ao longo da órbita? A segunda lei de Kepler, ela vai obrigar com que o planeta ele ande mais rápido num trecho do que no outro. Então, por exemplo, quando ele está mais longe, essa velocidade V1 aqui, ó, ela tem que ser menor do que essa velocidade V2 de quando o planeta está mais perto. Então, olha só. Quando ele está mais longe, eu tenho um R maior aqui, certo? Então, eu preciso com que esse V seja menor, né? Porque o momento angular é R vetorial mv. Então, quem está variando? Quem está variando é o R e o V. O m é constante, ok? Então, se eu aumento o R, ou seja, quando o planeta está mais longe, o V tem que diminuir, então o planeta está mais lento. Então, quando o planeta passa aqui pelo afélio, que é o ponto mais afastado, ele passa com uma velocidade menor. Em contrapartida, quando eu tenho um R menor, ou seja, aqui em torno do periélio, que é o periélio aqui do planeta, né? Quando ele está mais próximo do Sol, eu preciso com que o V seja maior. Se eu tiver um R menor, o V tem que ser maior, porque agora a área ela se mantém igual e o momento angular também se mantém igual. Okay? Então, a verdade foi assim que o Kepler chegou na segunda lei, né? Ele observou essa variação da velocidade dos planetas e ele conseguiu deduzir que essas áreas iam se manter constantes. Legal? Uma outra coisa aqui que eu não comentei é o seguinte, ó. Os vetores R e F, eles estão na mesma direção, por isso que o torque dá nulo, né? O produto vetorial ele é o módulo, né, do R vezes o módulo de F vezes o seno entre eles. Bora ver quem é o seno do ângulo entre eles, né? Bom,
O F, ele está dirigido para o centro, né? Ele está dirigido para o centro, ó, o F, certo? Então, o R e o F, eles são paralelos. Se eles são paralelos, eles têm um ângulo de 0 grau entre eles. Na verdade vai ser 180, porque o R aponta para fora e o F para dentro. Mas tanto faz ser 180 ou 0, o seno de 0, assim como o seno de 180, dá 0. Então por isso que esse torque aqui ele realmente tem que ser nulo, ok? Já que esses vetores eles são colineares. Beleza? Agora nós vamos falar aqui sobre a lei dos períodos. Então, qual é o enunciado da lei dos períodos? O enunciado da lei dos períodos ele diz o seguinte, que o quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol, ou de outro astro, né? Precisa ser do Sol, mas em geral é do Sol que a gente trabalha, ele é proporcional ao cubo do raio médio desse planeta na órbita. Isso também matematicamente equivale a você dizer que o período ele é proporcional ao R elevado a 3 sobre 2, ok? Em órbitas elípticas, a gente não vai ter um R, né? A gente vai ter um A aqui, que é, na verdade, o semi-eixo maior da elipse. Então, qual é a expressão da lei dos períodos em órbitas elípticas? A expressão é essa que está aqui, ó. Então, você vai ter que o período ele é 2πa elevado a 3 sobre 2 dividido pela raiz de gms. Professor, de onde vê essas constantes aqui? Como é que eu sei que a constante é essa? Você vai fazer um truquezinho, né? Você vai pegar lá essa expressão da força gravitacional e dizer que ela vai ser uma força centrípeta. E aí você vai chegar nisso daqui. Eu vou deixar como exercício isso para vocês fazerem no caso da elipse, tá? Então vamos lá. T é o período de revolução. A é o semi-eixo maior da elipse. ms é a massa do Sol. Nesse caso a gente está considerando dois planetas, né? Um planeta, na verdade, que está orbitando em torno do Sol. Beleza? Então, aqui a gente vai usar a massa do Sol. Se fosse para a Lua orbitando em torno da Terra, seria a massa da Terra aqui. Tranquilo? Se a órbita for circular, a força gravitacional é a força centrípeta. No caso da órbita circular, é muito fácil a gente observar a terceira lei de Kepler, né? Ok? Como é que a gente vai fazer? Você pega a força resultante, né? Força resultante nada mais é do que a somatória de todas as forças aqui, né? Que agem sobre o planeta. Nesse caso, a única força agindo é a força gravitacional. Ok? E a aceleração centrípeta é quem? M vezes a aceleração centrípeta. Mas a aceleração centrípeta é v² sobre r. Então você tem aqui, ó, m aqui, cancela, certo? Você vai ter um r desse lado aqui com esse quadrado também, cancela. Aí você passa esse quadrado para o outro lado, você vai ter essa raiz aqui, ó. Então você vai ter que V é igual a raiz de GMT, que é a massa da Terra, né? No caso, isso aqui já é para um satélite, ó, em torno da Terra. Por isso que apareceu aqui a massa da Terra. Se fosse um planeta em torno do Sol, era a massa do Sol, beleza? Sobre R. Ah, beleza. Então, essa é a velocidade de um satélite numa órbita circular. Quando tiver questão de satélite em órbita circular, na lista, vocês já sabem qual é a expressão da velocidade que vocês têm que usar, essa aqui. Ah, mas e se eu quiser saber o período? Qual é a relação disso com a lei de Kepler? Com a terceira lei de Kepler? Aí você tem que usar o seu conhecimento de movimento circular uniforme, né? No movimento circular uniforme a gente tem uma velocidade constante e a gente sabe que velocidade é espaço sobre tempo, né? Onde esse espaço aqui é uma circunferência. E o tempo, para ele percorrer uma circunferência inteira, é o período. Então, na órbita circular, a velocidade é o comprimento de uma volta completa. Uma volta completa, pessoal, é uma circunferência C. C é igual a 2πr, né? Então, você tem aqui, ó, 2πr. Dividido pelo tempo que ele dá uma volta completa. Essa é a definição do período, né? Então, a velocidade é 2πr sobre t.
Se você igualar esse V com esse V que a gente calculou aqui, você faz uma álgebrazinha e você isola o período aqui, ó. É isso que está demonstrado nessa parte aqui ao lado, né? O que eu fiz aqui? Na verdade, o que estava no livro, né? Você trocou de lugar aqui o V com o T, ok? Aí depois substitui o V pelo V que a gente tinha calculado aqui ao lado. Vai dar isso aqui. Arrumando, você comprova que realmente o período ele é proporcional ao R elevado a 3 sobre 2. Isso aqui é uma maneira fácil de você visualizar a terceira lei de Kepler numa órbita circular. Fazendo um raciocínio análogo a esse, você consegue demonstrar essa primeira expressão aqui de cima, né? Essa aqui, que é para a elipse. Okay? Posso até fazer isso num outro vídeo, mas acho que eu vou cobrar isso numa lista também. Beleza. E aí, qual foi a importância da lei dos períodos? Bom, historicamente, a importância dela foi que ela permitiu com que o Newton deduzisse a forma da lei da gravitação, né? Que é a forma do inverso do quadrado do período. Ou, desculpa, do inverso do quadrado da distância. Mas a outra importância da lei dos períodos, do ponto de vista prático, é que ela permite calcular, por exemplo, as distâncias absolutas de um planeta até o Sol. Se você souber a distância de um planeta até o Sol, você consegue calcular a distância de qualquer outro, porque você faz a relação, já que os períodos você pode medir, né, pelas observações. Você, analisando diariamente o movimento de um astro em torno do Sol, você calcula o período dele, e aí você joga na terceira lei de Kepler. Você pode escrever a terceira lei de Kepler também, assim, né? T1 sobre T2 quadrado. Deixa eu escrever melhor aqui. Você pode relacionar a terceira lei de Kepler, T1, T2 quadrado é igual R1, R2 ao cubo, né? Já que essas relações são constantes entre o T e o R, você pode cancelar a constante se você considerar dois planetas orbitando o Sol. E aí você facilmente relaciona os períodos e as distâncias dos planetas. Ok? Você pode usar isso para resolver um problema também. Aqui a gente tem uma tabela que mostra, né, nos planetas do Sistema Solar, ainda considerando Plutão, né, isso aqui é antes do Plutão ter sido rebaixado. Você vê ó, o semi-eixo maior da elipse para cada um desses planetas, medido em metros, né, em 10 elevado a 10 metros. E você tem o período desse planeta, no caso a revolução dele, em anos, né? Quando você divide isso aqui um pelo outro, você chega numa relação que é praticamente constante. Ó. Nesse caso aqui o valor dá 3, né? Aproximadamente 3. Se você fizer, não em metros aqui, mas em unidades astronômicas, isso aqui vai dar, essa relação vai dar em torno de 1, certo? Beleza. Isso aí, galera. Então agora vocês já sabem tudo aí sobre as três leis de Kepler. E a gente já sabe também lá na primeira aula tudo sobre a força gravitacional, né? A lei de Newton da gravitação. Então bora falar agora sobre energia mecânica, né? No caso particular das órbitas circulares. Então, para você falar de energia mecânica, você está falando que a energia mecânica ela é a energia cinética mais a energia potencial. Energia potencial, a gente falou sobre ela lá na primeira aula, vocês estão lembrados, né? A energia potencial é menos Gmmzinho sobre R, né? Se você considerar aí dois corpos interagindo, por exemplo, o Sol e a Terra, digamos, né? Agora vamos ver como é que fica a energia cinética. No caso de uma órbita circular é fácil, né? Porque você tem a única força atuando é a força gravitacional e você pode dizer que ela é a força centrípeta. A mesma situação que a gente discutiu agora há pouco na lei dos períodos.
Então a força gravitacional é G vezes a massa da Terra vezes um corpo que esteja orbitando a Terra qualquer, né? Digamos, um satélite. E ele é mv² sobre r, ok? V² sobre r é a aceleração centrípeta, né? O que a gente pode fazer aqui, ó? Primeira coisa que a gente pode logo fazer aqui de cara é já cortar esse m e a gente mata um desses r's aqui também. Se você observar aqui, você achou que v² aqui, ó, v² é igual a quem que sobrou desse lado aqui? G, massa da Terra sobre R, ok? A gente vai usar isso aqui, ó, porque a gente sabe que o K ele é m meio de mv². V² a gente já achou. Então você multiplica agora aqui e você vai chegar aqui, a energia cinética é G m mzinho sobre 2R. Olha só que interessante. Se você comparar, vou botar em outra cor aqui, ó. Se você comparar essa expressão aqui da energia potencial com essa expressão aqui da energia cinética, você vai perceber que a energia cinética ela é menos meio da energia potencial. Certo? Então, primeira pergunta, né, que eu posso fazer, como que eu calculo a velocidade de um planeta aí, de um satélite numa órbita circular na Terra? Aí você vai me responder, professor, é só juntar a força gravitacional com a força centrípeta. Aí eu pergunto de novo, como que essa energia cinética se relaciona com a energia potencial? Aí você vai me dizer, professor, ela é menos a metade da energia potencial. Qual é maior em módulo? Obviamente que o U ele é maior do que o K em módulo, já que o K é a metade, né? Então, quem se sobressai aqui, ó, é a energia potencial. Okay? Então, apesar do objeto estar se movendo com uma certa velocidade, possui uma energia cinética, a energia potencial ela é preponderante, por isso ele se mantém na órbita. Ele se mantém ligado lá, né? Se mantém preso, vamos dizer assim, na órbita. E quanto é então a energia mecânica? Energia mecânica você soma, né, a energia cinética e a potencial. A gente já calculou a energia cinética, é Gmm sobre 2R, e a gente já sabe da aula passada que a energia potencial é Gmm sobre R. Subtraindo aqui, você tem que energia mecânica é menos Gm sobre 2R. Mas observa aqui de novo, ó. É a mesma expressão, só com sinal negativo, né? Então, a energia mecânica, numa órbita circular, ela é menos a energia cinética. Ok? Como é que fica isso numa órbita elíptica? Numa órbita elíptica, você tem a expressão análoga, porém no lugar do R você tem o semi-eixo maior da elipse. Ok? Então é tranquilo de você fazer aqui a expressão da energia mecânica numa órbita elíptica também. Certo? Qual é o significado do sinal, galera? Eu falei para vocês na aula passada também que energia negativa aqui, ó, em geral representa uma energia de ligação. Então, como aqui a gente está falando de um objeto que está orbitando a Terra, esse menos significa que é uma energia de ligação. Então, esse é um objeto que ele está, um sistema onde ele está preso ali, né, entre aspas, pela força gravitacional à Terra. Como é que fica isso em gráfico? Primeiro, qual é a forma do gráfico dessas energias? Cinética, potencial e mecânica. Observa que todas essas energias elas são proporcionais a 1 sobre R. Isso aqui no gráfico você vai desenhar uma hipérbole. Então todos esses gráficos eles são hipérboles. Se eu pergunto para vocês a forma do gráfico das energias mecânicas, cinética, potencial na órbita circular, você não vai pensar duas vezes, você vai responder, professor, são hipérboles. Agora, umas vão estar para cima aqui do R, né?
no eixo aqui, ó, e outras para baixo. Por quê? Porque aqui a cinética é positiva, entretanto a potencial e a mecânica, elas são negativas. Então a mecânica e a cinética, a mecânica, que é a soma, né? E a potencial são negativas, enquanto a cinética aqui ela é positiva. Beleza? Vamos lá passar para o próximo slide. Vamos falar agora sobre os desenvolvimentos que vieram depois na teoria da gravitação. Bom, a teoria de Newton ela explicava muito bem muita coisa que acontecia no universo, né? O movimento dos planetas, as órbitas, as trajetórias e tal. Mas ela tinha alguns problemas. Um dos problemas que eu falei era aquele problema da ação instantânea, né? Que é, no caso, a lei de Newton ela não prevê nenhum tempo de resposta para que um objeto sinta a atração gravitacional do outro. Qualquer mudança numa distribuição de massa é imediatamente sentida por uma massa vizinha. Não é necessário um tempo que o sinal percorra para que a outra massa sinta, né, a variação na força gravitacional. O outro problema era a questão que ele não dava nenhuma explicação do porquê que os objetos se atraíam. Ele simplesmente dizia como eles se atraíam, né, de que modo, mas não a causa. Essa explicação foi dada por Einstein. Einstein ele desenvolveu primeiramente a teoria da relatividade especial, mas 10 anos depois, em 1915, né, a teoria da relatividade especial foi em 1905 que surgiu. E em 1915, Einstein então ele publicou a teoria da relatividade geral. Na teoria da relatividade geral, Einstein ele ampliou a teoria para oferecer uma explicação da gravidade. Como é que ele fez isso? A grande sacada e o ponto central no desenvolvimento da teoria da relatividade geral foi esse chamado princípio da equivalência, né? Aonde Einstein ele explicou o seguinte, olha, se uma pessoa fosse trancada em uma cabine, como na figura, ela não seria capaz de dizer se a cabine estava em repouso na Terra e sujeita apenas à força gravitacional, ou se estava viajando no espaço interestelar com uma aceleração de 9,8 metros por segundo quadrado, sujeita apenas à força responsável por essa aceleração. Nos dois casos, a pessoa teria a mesma sensação e obteria o mesmo valor para o seu peso em uma balança. Além disso, se ele observasse um objeto em queda, o objeto teria a mesma aceleração em relação à cabine nas duas situações. Aqui está explicado isso de uma outra forma. Olha, na figura está dizendo assim, ó, esse carinha aqui, na situação A, ele está parado na Terra. Quando ele sobe na balança, ele faz uma leitura do seu peso, né? E quando ele abandona um objeto aqui, esse objeto cai com uma aceleração A. No caso é a aceleração da gravidade local, né? Agora imagina que esse mesmo homem aqui, ele está nessa cabine, essa cabine é toda fechada, ele não está vendo o que está acontecendo lá fora. Só que essa cabine está dentro de um foguete que ele está acelerando com uma aceleração A também, certo? Igual a esse A aqui da situação anterior. O que acontece? Como ele está acelerando, por inércia, né, ele vai ser jogado para trás. Sabe aquela história quando você acelera o carro e você é jogado para trás no banco e afunda no banco? Ou quando você dá a freada e o seu corpo é lançado à frente? Pois é, por inércia, né? A mesma coisa acontece aqui, ó. O corpo do homem aqui, quando a nave acelera para cima, o corpo dele é lançado para baixo. Então ele vai exercer uma força aqui na balança, que por sinal é a mesma força que ele
esteve lendo aqui quando ele mediu o seu peso na situação inicial. E se esse homem abandona uma esfera aqui também, já que esse foguete está acelerando também para cima aqui, né? O objeto, por inércia, ele também vai sofrer como fosse você no banco do carro lá. Um impulso para baixo aqui nesse caso, né? E a aceleração vai ser também A. Ou seja, esse homem, se ele fizesse esse experimento aqui, nas duas situações, e ele não tivesse condições de olhar o que está acontecendo lá fora, ele ia perceber exatamente o mesmo efeito nas duas. Então ele não ia ter como afirmar com certeza qual era das situações que estava acontecendo, se era A ou se era B, porque as duas são equivalentes. Então Einstein, ele falou que um corpo na presença de um campo gravitacional, isso aqui equivale a se ele estiver sendo acelerado em relação ao referencial. Isso é o princípio da equivalência. Então ele pode considerar com que referenciais acelerados simulam o mesmo efeito de um campo gravitacional. Certo? Einstein uma vez disse: eu estava no escritório de patentes em Berna quando de repente me ocorreu um pensamento. Uma pessoa em queda livre não sente o próprio peso. Fiquei surpreso. Essa ideia simples me causou profunda impressão e me levou à teoria da gravitação. Viram só? Então isso aí o Einstein, um relato de Einstein, né? Falando sobre o insight que ele teve lá para pensar no princípio da equivalência. Bom, então, a partir desse princípio da equivalência, Einstein ele deduziu todas as suas equações da relatividade. E essas equações levaram ele a uma outra ideia muito importante que ajudou a explicar a causa da atração gravitacional, que foi a ideia da curvatura do espaço-tempo. Nós não vamos aqui detalhar as equações de Einstein, não é o objetivo desse curso, né? Mas a gente vai falar o conceito aqui da curvatura do espaço-tempo. Espaço-tempo, primeiramente, o que é espaço-tempo, né? Espaço-tempo é um conceito que se refere a um ente físico comum, né? Que envolve essas duas noções, espaço e tempo. Então, espaço está relacionado a nossas três dimensões espaciais, largura, altura e profundidade, né? E o tempo, ele é uma outra percepção que nós temos relacionado à simultaneidade ou não dos eventos, né? Então, dois eventos eles podem ser simultâneos ou eles podem ocorrer um depois do outro. Essa simultaneidade ou não dos eventos, elas nos dão a noção do tempo, que seria o tempo. Só que nós sempre fomos acostumados a pensar no espaço e no tempo como duas grandezas independentes. A revolução causada por Einstein foi quando ele explicou que elas duas, na verdade, são uma coisa só. Então, espaço e tempo eles são indissociáveis. Eles formam, por assim dizer, um tecido, né? Que é como se fosse o pano de fundo do universo no qual todos os eventos acontecem. Tudo que você faz, tudo que acontece com você, acontece em algum local no espaço-tempo, né? Então, matematicamente, a gente representa isso como um vetor aí quadridimensional. Então, para você situar uma partícula, você precisa agora de 4 dimensões: x1, x2, x3 e uma outra dimensão que é o CT, né? Que é uma dimensão, uma quarta dimensão que é obtida aqui multiplicando a velocidade da luz pelo tempo. Okay? Então você tem esse universo agora quadridimensional, né? Então toda a teoria da relatividade ela é baseada em 4 dimensões. Okay? E o que é a curvatura do espaço-tempo? A curvatura do espaço-tempo ela diz o seguinte, ó, que esse espaço-tempo ele não é plano, né? Ele é curvo, ele pode se encurvar, se entortar. Vamos pensar isso em duas dimensões, né? Em duas dimensões a gente tem uma folha de papel, por exemplo. Nessa folha de papel você pode atribuir aqui duas coordenadas, x
e y. Isso aqui é o que a gente chama de espaço plano, certo? Agora, se você bota uma bola aqui de boliche em cima dessa folha de papel e você olha ela de lado, ela vai fazer uma forma assim, ó. Né? Então você vai encurvar esse espaço. Você atribui uma curvatura nesse espaço-tempo. Okay? Isso em 3 dimensões, você pode dizer que as 3 dimensões espaciais elas podem ser encurvadas assim. Né? Um objeto pesado ele pode encurvar as dimensões também do contínuo quadridimensional do espaço-tempo. Então, por que a curvatura do espaço-tempo ela é importante? Porque nos espaços curvos, quando você fala em espaço curvo, nem sempre a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Né? Por exemplo, aqui no slide que eu estou riscando aqui, ó, se eu tenho um ponto aqui à minha esquerda, um ponto aqui à direita, a menor distância entre eles é uma reta, porque a tela do slide aqui é uma tela plana. Okay? Mas, por exemplo, se você pega na superfície do planeta Terra, a menor distância entre 2 pontos não é uma reta. Pelo contrário, né? Ela vai ser um arco de círculo. Se você cortar aqui o planeta no meio, né, assim, você vai observar que daqui para cá, ó, vou botar em outra cor aqui. Então você pega um ponto aqui na superfície do planeta e um ponto aqui na superfície do planeta. Daqui para cá, quando você percorre de um ponto a outro, você percorreu uma curva, né, um arco de circunferência. Então você tem aí que a menor distância entre esse ponto e esse ponto, considerando a superfície do planeta, não é uma reta, mas sim uma curva. Okay? Então a menor distância entre 2 pontos num espaço curvo não é uma reta. Porém, para alguém que está aqui na superfície do planeta, ele vai enxergar isso aqui como uma linha reta. Ele vai andar sempre numa mesma direção. Nesse caso aqui, andando daqui para cá, ele está andando rumo ao leste. Né? Então, para ele pensa que ele está andando em linha reta, porque ele está ali dentro naquela superfície. Mas se você olhar numa superfície de fora aqui, você vai ver que ele está percorrendo um espaço curvo. Ok? Então, essa diferença aqui da percepção. Né? E o que tem a ver isso com a gravitação? Isso vai explicar o porquê da gravitação. Né? Então, Newton ele explicou a gravitação como resultado da interação entre massas. Né? Einstein mostrou que a gravitação se deve a uma curvatura do espaço-tempo. O que Einstein falou? Se eu botar um objeto pesado, voltamos aqui para essa figura que eu desenhei aqui no cantinho em cima. Se eu botar um objeto pesado em cima da folha de papel, ele vai distorcer essa folha de papel. Se eu botar uma outra bolinha aqui, próxima a essa, ela vai rolar para o meio. Ela vai cair aqui. Por quê? Porque agora esse objeto pesado ele deformou o espaço em torno dele. Então, ele faz com que essa outra bolinha que esteja aqui próxima seja atraída, vamos dizer assim, para o centro dessa deformação. Se você pensar isso em termos de volume, o Sol, por exemplo, como é um objeto massivo, o Sol colocado aqui no meio de um certo volume, ele atrai os outros corpos que estão próximos a ele para a direção dele. Então, isso é a origem da atração gravitacional. Então, a gravidade, ou seja, a atração entre os corpos, ela decorre do fato de que os objetos massivos, eles deformam o espaço-tempo. Né? Qual é a importância da relatividade geral? Né? Bom, essa aqui foi a ideia, né? Foi a ideia básica. E aí Einstein ele desenvolveu as equações a partir disso. Certo? E essas equações dele ajudaram a prever muitos resultados importantes, como, por exemplo, algumas discrepâncias observadas na órbita de Mercúrio, como, por exemplo, a correta posição de algumas estrelas durante um eclipse. No ano de 1919, foi feita inclusive uma observação na cidade de Sobral, no Ceará, aqui no Brasil,
aonde durante um eclipse pôde observar uma mudança na posição aparente de uma estrela. E aí o deslocamento angular, né, que a estrela estava lá no céu, ele batia exatamente com os cálculos feitos por Einstein, explicando que a luz tinha sido desviada quando ela passou na proximidade do Sol. Então o Sol está aqui, né? A luz passou e dobrou. Então a gente aqui na Terra enxergou a estrela numa posição aqui, enquanto que na verdade ela estava numa posição aqui. Aí o Einstein calculou esse desvio aqui, esse ângulo, né? E quando foram fazer a observação lá em Sobral, verificaram que era exatamente o ângulo observado. Então a teoria da relatividade geral ela foi um sucesso, né? Foi isso que tornou o Einstein famoso. Ela fez outras previsões que não dá tempo de a gente mencionar aqui, mas uma mais famosa foi em 1916, né, um ano depois que ele publicou a teoria da relatividade geral, ele ainda trabalhando sobre ela, ele observou que deveriam existir ondas gravitacionais, né? E aí no ano de 2016, 100 anos depois, foi descoberto, medida experimentalmente através do projeto LIGO, né? Vocês já devem ter visto essa notícia, que foi comprovada a existência das ondas gravitacionais que tinha sido prevista na teoria por Einstein 100 anos atrás, ou seja, 100 anos depois a gente ainda está confirmando as teorias de Einstein. Viu só? Que curioso, né? Aqui nessa figura, ela está mostrando uma foto, né, de um quasar distante. Um quasar ele é formado por esse par, né, aqui de objetos, ok? Aí, olha só que interessante, ó. Você tem aqui, ó, os raios luminosos que são provenientes do quasar. Quando eles passaram próximo de um buraco negro, o buraco negro ele é um objeto supermassivo, né? Milhares de vezes maior do que a massa do Sol, por exemplo. Então ele deforma muito o espaço-tempo. E, por consequência, ele tem uma gravidade absurda, né? Uma aceleração da gravidade próxima a ele é muito forte. E ele consegue desviar, inclusive, a luz, né? Em um ângulo aqui muito perceptível. Então, quando essa luz do quasar passa perto do buraco negro, ela sofre um desvio. E aí, dos dois lados, né? E aí o que se observa na foto é como se o quasar tivesse espalhado, né? Então a gente observa ele separado aqui, ó. A gente observa ele espalhado aqui, porque a luz foi distorcida. Então aqui, ó, em A, a gente tem a trajetória da luz do quasar distante se encurva ao passar por uma galáxia ou um buraco negro, porque a massa da galáxia ou do buraco negro encurva o espaço próximo. Por que galáxia ou buraco negro? Porque uma galáxia, imagina, são milhares de estrelas, milhões de estrelas. E um buraco negro é um objeto supermassivo. Então esses são objetos cósmicos que deformam muito o espaço-tempo, né? Quando a luz é detectada, parece ter sido produzida em um ponto situado no prolongamento da trajetória final. São essas retas pontilhadas que estão aqui, ó. A imagem do anel de Einstein, conhecido como MG 1131 mais 0456, né, esses nomes estranhos que os astrônomos dão, na tela do computador de um telescópio. A fonte de luz, na verdade, ondas de rádio, né, que foi convertida aqui para uma imagem visível, está muito atrás da grande galáxia invisível responsável pela formação do anel. Então, uma parte da fonte aparece como 2 pontos luminosos do anel. Então, é essa história aqui, ó. Beleza? Então, entendido aqui os princípios aqui da gravitação de Einstein, a gente pode passar aí para buracos negros. Buracos negros. Então, vamos lá, falar sobre um pouquinho aqui dos buracos negros. Buracos negros, eles são um objeto que aí por volta dos anos 50, 60, 70 despertaram muito interesse aí dos cosmólogos, né, de astrofísicos e tal. E até hoje são um dos assuntos aí
mais curiosos, mais estudados aí dos modernos teóricos, né? A teoria da relatividade geral previu a existência de buracos negros. Quem foi o cara que fez essa conta? Esse cara aqui foi o Roger Penrose, né? Lá nos anos 60, Penrose, ele usando as equações de Einstein, ele mostrou, tinha uma discussão, né? Se existia ou não buracos negros, tinha muita gente que dizia que sim, tinha muita gente que dizia que não. E o Roger Penrose, fazendo conta lá no seu escritório, mexendo com as equações de Einstein, ele chegou e disse assim, olha, provei matematicamente que deve sim existir os buracos negros. A teoria da relatividade geral, ela afirma que os buracos negros devem ser uma realidade. Aí todo mundo falava, mas não dá para ver o buraco negro, porque ele é negro, não emite luz, né? Como é que a gente vai saber? Aí teve vários estudos que observaram o efeito da gravidade em algumas estrelas, né? Que as órbitas dessas estrelas e alguns objetos celestes, eles pareciam estar sendo deformados por algum outro objeto próximo, só que não se enxergava nada no entorno. E parecia que era um objeto muito massivo. Então isso eram evidências da existência de buracos negros. No ano de 2019, ano passado, né, foi tirada a primeira foto de um buraco negro. Na verdade, a foto ela mostra uma radiação em volta, né? É uma foto muito famosa aí que ficou no ano passado, onde no meio é escuro e em volta você tem um disco, um círculo de radiação. No ano de 2020, Roger Penrose ele ganhou o prêmio Nobel e também ganharam junto com ele dois cientistas que descobriram que no centro da nossa galáxia, Via Láctea, existe um grande buraco negro. Uma forte evidência experimental, observacional, de um grande buraco negro bem no centro da nossa galáxia. Né? O que é um buraco negro? O buraco negro é um corpo supermassivo. Né? Então, quanto maior a massa de um corpo, uma estrela ou algum outro objeto, ele vai se tornando muito grande, né? E também a sua gravidade vai aumentando muito. Então, um corpo supermassivo ele chega a ficar com uma gravidade tão grande que nem mesmo a luz pode escapar. Então, ele atrai até a luz, certo? Vocês lembram lá que a velocidade de escape de um corpo, né? Por exemplo, da Terra, a velocidade de escape da Terra, ela é calculada, isso estava na aula passada, né? 2g massa da Terra sobre o raio da Terra, ok? Essa é a velocidade para um corpo escapar da Terra. Só que essa velocidade, como a massa da Terra não é muito grande, e o raio da Terra também não, mas principalmente a massa não é muito grande, a velocidade de escape ela é diretamente proporcional aqui à massa, né, elevada a meio, certo? Então, quanto maior a massa, maior a velocidade de escape. No caso do buraco negro, a massa é muito absurda, é gigantesca. Então, a velocidade de escape chega a crescer muito. Se você substituir a velocidade da luz na equação da velocidade de escape, o que conseguimos é determinar um raio crítico abaixo do qual um corpo é considerado um buraco negro. Esse raio é atualmente conhecido como raio de Schwarzschild, certo? Eu pronuncio assim, pode ser que não seja a pronúncia correta, mas eu vou pronunciar desse jeito, raio de Schwarzschild. Esse raio de Schwarzschild está ilustrado nessa figura aqui, ó. Então imagina uma estrela, né? Ela tem um raio que é maior do que o raio de Schwarzschild. Então, por isso que ela está desenhada em branco aqui na figura e ela está emitindo radiação aqui para todos os lados. É claro que essa radiação está sendo atraída pela gravidade, então ela vai sofrer o chamado desvio para o vermelho. Né? Mas se esse corpo ele tiver toda a massa dentro do raio de Schwarzschild, esse corpo é um buraco negro. Ou seja, o buraco negro ele é definido pelo raio de Schwarzschild. Né? O raio de Schwarzschild ele estipula o limite para um corpo ser ou não considerado um buraco negro. Okay? Bom, à medida que esse corpo ele
tem uma massa crescente e ele tem um raio menor, vamos dar um exemplo. Se o raio de Schwarzschild está aqui, ó, mas o corpo ele está aqui, um buraco negro muito denso, né? Aqui tem um buraco negro muito denso e ele tem um raio menor do que o raio de Schwarzschild. Mesmo que um objeto passe fora da superfície do buraco negro, mas se ele passar dentro aqui do espaço do raio de Schwarzschild, ó, imagina um objeto passando aqui e ele entra aqui. Na medida que ele passa para dentro aqui do raio de Schwarzschild, ele é atraído inevitavelmente para dentro do buraco negro, certo? Então, esse raio aqui, ó, ele vai definir uma fronteira, né? Essa fronteira é chamada horizonte de eventos, certo? O que é o horizonte de eventos? É o limite, até onde você pode se aproximar de um buraco negro sem ser definitivamente absorvido ou tragado por ele, né? E ele é determinado a partir do raio de Schwarzschild. Então, você passou do horizonte de eventos, você não retorna, certo? Você se aproximou do horizonte, se você estiver exatamente sobre o horizonte de eventos, você só escapa se você for à luz. E se você estiver além do horizonte de eventos, você pode escapar se você tiver uma velocidade próxima da luz. E se você estiver bem distante do horizonte de eventos, você pode escapar mesmo com uma velocidade muito menor à velocidade da luz, certo? Como é que eu calculo o raio de Schwarzschild? É só você substituir a velocidade da luz aqui na expressão da velocidade de escape, ok? E você chega aqui, ó, isolando, né, o raio, você chega que o raio de Schwarzschild é 2gm, que é a massa do buraco negro, sobre a velocidade da luz ao quadrado, ok? Então, essa é a expressão para calcular o raio de Schwarzschild. Aí tá. Mas nada escapa de um buraco negro. Como é que a gente fez aquela foto lá então? A gente não, né? Eu não participei da foto, felizmente. Gostaria de ter participado. Mas como é que se foi possível bater uma foto então, já que ele não emite luz? Na verdade, o que a gente enxerga é a luz que é emitida de fora do buraco negro, né? Do entorno dele. A radiação que é emitida aqui, ó, do entorno do buraco negro, na proximidade do horizonte de eventos, é chamada radiação de Hawking, certo? Então, essa radiação que é emitida próximo dele aqui é chamada radiação de Hawking. Isso porque ela foi descrita lá, né, fisicamente, pelo físico teórico cosmólogo Stephen Hawking, o famoso Stephen Hawking, autor lá do Uma Breve História do Tempo, Uma Nova História do Tempo, O Universo Uma Casca de Nós e outros, né? Faleceu, infelizmente, em 2018. Bom, por hora é isso que eu gostaria de falar aqui nessa aula. E tem lista de exercícios sobre isso. E eu também vou gravar logo na sequência aqui alguns exercícios resolvidos do livro do Young, que fala sobre todo esse conteúdo de gravitação. Ok? Então, obrigado pessoal, você que está assistindo aí pelo YouTube, se inscreva, dê um like aí no vídeo, compartilhe também com os seus conhecidos e baixe os materiais que estão na descrição. Obrigado e até a próxima aula.